Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre planejamento. E eu vou começar pelos erros mais comuns, tá? Então, se você está iniciando o homeschool, um erro que é bem comum é você ir atrás do método primeiro, antes de qualquer coisa. Então, eu já comentei em outros vídeos aqui sobre a importância de você conhecer o seu filho, estruturar melhor a sua rotina, a sua casa, e só depois você pensar e planejar sobre o método, tá? Então, às vezes a gente fica tão empolgada, né, acompanhando tantas famílias, homeschoolers e tal, e que usam, a gente quer saber qual o método que ela usa, qual a apostila que usa, e eu percebo que é uma questão bem comum, tá? Não só das famílias que iniciam, como outras que já estão nesse processo, né, nessa caminhada. E por que eu acho um erro? Porque se você busca primeiro o método, naturalmente você vai tentar adaptar a sua realidade, a sua vida, a sua família, os seus filhos dentro desse método. É como se você automaticamente entrasse numa caixinha, tá? Então, quando na verdade é o contrário, tá? Então, primeiro você analisa a sua rotina, a sua família, as suas questões, tá? Para depois você procurar o método e ver qual método que se encaixa melhor com a sua rotina, com a sua visão, com os seus valores, tá? Então, não adianta falar de planejamento sem pontuar essas questões, tá? Então, primeiro, conhecer. Quanto tempo? Então, são perguntas que você precisa fazer. Quanto tempo diário, tá? Você precisa para ensinar o seu filho. Então, isso também tem que ser feito dentro da faixa etária. Então, se você tem um filho de 4 anos, não vai ser a mesma coisa para um que tem 15, por exemplo, tá? Então, por isso que o planejamento é algo muito pessoal, muito pessoal. Então, primeiro, foque na sua família. Depois, você foca no método, tá? Outro erro comum é reproduzir a escola em casa, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa acha que agora meu filho vai estudar em casa. Então, como que a professora fazia com meu filho? Como é na escola? E aí você tenta, de certa forma, reproduzir a escola em casa, o que é um erro também, tá? Então, isso também atrapalha o seu planejamento. Então, você já pode começar, de repente, um planejamento equivocado. Outro erro que, na verdade, não é bem um erro. Tem famílias que se adaptam dessa forma, mas pra mim, pro que eu faço no meu homeschool, não ajuda muito, às vezes atrapalha, tá? Que é fazer um planejamento anual. Então, o que eu, Jéssica, faço? Eu sei que tem outras famílias que já fazem um plano anual, trimestral, semestral, enfim, bem detalhadinho, tá? Pra mim, não funciona bem assim. Eu gosto de olhar para as metas, quais são os objetivos que eu quero atingir nesse ano. E eu coloco uma métrica. Então, dentro desse mês, desse outro, aí outra matéria, isso, para não se perdendo ao longo do tempo, ao longo do ano, não ir flexibilizando demais ou sem um norte, mas eu também não deixo muito rígido, 100% cravado o que eu tenho que fazer aquele ano. Por que que eu faço dessa forma? Primeiro, porque às vezes acontece alguma coisa na nossa família, na nossa vida, e que sai desse planejamento. Então, por exemplo, o nascimento de um bebê, ou períodos de doença, a criança ficou doente, a mãe ficou doente, então atrasa ali uma semana. Então, porque é muito desesperador, né? Você fazer cravadinho, aquele planejamento cravadinho. Aí naquela semana não teve como ter um homeschool, porque tava todo mundo doente. Aí na outra semana você já vai entrar com uma pendência na sua cabeça. Você vai pensar, poxa, eu não fiz a semana passada inteirinho, então eu tenho que compensar a semana passada com essa. Homeschool, na minha visão, não é isso.
Isso para mim é uma reprodução da escola. Então, você não foi, o aluno faltou, perdeu, tem que compensar depois, é uma loucura, né? Então, eu, Jéssica, não costumo fazer dessa forma. Eu vejo quais são os objetivos para aquele ano, o que eu quero trabalhar. Então, às vezes tem essa questão, tá? Então tem essa questão de atraso, alguma coisa aconteceu na vida. E também eu não planejo tanto porque tem outra questão, são duas, né? Nesse caso, no segundo caso, é porque às vezes você pode até avançar com a criança. Então, às vezes a criança se interessou tanto por aquele aprendizado, ela tá tão focada, ela tá aprendendo tanto, tá tão profundo, que eu consigo conciliar. Daquela forma eu vou lá e ajudo a colocar mais coisas dentro daquele determinado assunto. Coisa que se eu fizer muito regrado, eu perco essa oportunidade, porque eu falo, não, encerrou esse, tem que ir pro próximo. Então eu gosto de estar muito atenta ao presente, o que está acontecendo. Então, para mim, o planejamento anual, visual, ele precisa ser muito objetivo. Então, eu tenho que finalizar o ano aprendendo o quê? O que eu quero que as minhas filhas aprendam? O que eu quero, né? E depois você vai destrinchando ao longo dos meses, tá? Eu vou explicar mais pra frente de forma detalhada, tá? Mas isso, claro, é uma visão, isso é muito do perfil da família. Tem famílias que eu acompanho que elas fazem super detalhado e para elas é melhor assim. Então, cada família é de uma forma, tá? Então, dito isso, esses erros mais comuns, vamos agora para as ideias do planejamento de fato, de um planejamento saudável na minha visão. O que eu acredito? Primeiro de tudo, focar na visão da família. Então, o que é importante para você? Então, de repente, é importante não só as matérias. Então, você coloca as matérias, tá? Então, de forma lá detalhada, português, matemática, escreva, tá? Arte. Então, de repente, você quer que seu filho estude xadrez também. Ele não é uma matéria, mas precisa ser colocado porque precisa de tempo para aquilo, tá? Para aquele objetivo. Então, você coloca xadrez, instrumento musical, coloca também as extracurriculares. Então, se tiver que sair de casa, isso também vai tomar tempo. Vai ter o tempo ali no seu dia. Você precisa colocar, tá? Essa atenção, dá devida atenção. Coloca tudo. O que você vai fazer e o que a criança vai realizar também no extra, tá? Também colocar, então, de repente, você gosta de fazer devocional, você acha importante fazer o devocional no lar. Quanto tempo? De que forma? Como vai ser realizado? Tudo isso você vai anotando, tá? Entra naquilo que eu falei, quais são os objetivos desse ano, o que é importante para você, tá? Então, por isso que é importante, porque senão você fica reproduzindo, você olha para a escola e você quer, na escola como é? Não é na escola, é no seu lar. O que você quer que essa criança aprenda? Tá? Então, hoje a gente tem a ferramenta aqui no YouTube, por exemplo, que você pode aprender diversas coisas, sabe? Então, de repente, nossa, eu quero que meu filho desenhe bem, que ele pinte aquarela. Procure aulas, procure formas, materiais. Você precisa colocar esse objetivo. Se você vai conseguir realizar ou não, depende do decorrer da vida, mas coloque, porque precisa de todas essas informações para você conseguir fazer um planejamento detalhado e saudável ao longo do ano. Que você não fique com aquela sensação de, nossa, eu tinha um monte de ideia e eu não realizei nem metade. Então, é nesse momento que você vai ser realista. Você vai colocar todos os seus objetivos, tá? Colocando todos os seus objetivos, você vai entender se realmente faz sentido. De repente, você pode até dividir. Você vai olhar e vai falar, nossa, tem muita coisa aqui, não vai dar. Então, eu vou focar nisso no primeiro semestre e nesse outro no segundo semestre, que vai ficar adequado. Porque quando a gente não planeja, a gente só vai deixando, também é um problema, tá? Porque a gente, na nossa cabeça, a gente fala, tinha tanta coisa pra fazer, mas eu não consegui fazer, e a gente acha que nós somos incapazes. Nós não tivemos a competência de ajudar e de fazer o melhor pelo nosso filho, quando na verdade teve um exagero aí no meio dessa caminhada. Então eu não gosto nem de o flexível demais e nem o rígido demais. Eu gosto sempre de estar ali no meio termo. Depois que você fez tudo isso, você detalhou, coloca também os passeios, tá? Então se você quer
ter passeio uma vez por semana, ou você vai sair, vai levar no parque, coloque detalhadamente tudo isso, tá? As tarefas de casa, as tarefinhas que você tem que ensinar, lavar roupa, cozinhar, tudo isso também entra nesse tempo. É importante que você coloque, tá? Dito isso, fez essa parte, entendeu, anotou, refletiu, é importante que você também faça parte por parte. Vai e volta depois nesse vídeo se for necessário, tá? Mas faça parte por parte. Fez essa primeira parte, entendeu, analisou, aí sim você vai para o método. Então, qual é o seu método? O que você gosta? Qual que você se conecta mais, tá? Então, eu, desde meu primeiro ano, eu tava me descobrindo, redescobrindo, não usei método nenhum, eu quis usar o meu próprio método e eu fui criando e foi muito bom. Aprendi muito nesse primeiro ano, depois no segundo ano eu já comecei a olhar para famílias que eu falei, caramba, legal isso aí, esse resultado que essa família tem. Qual a metodologia que ela usa? E já fui aprendendo. Depois no meu terceiro ano, a mesma coisa, eu fui acrescentando conforme o que me brilhava os olhos, tá? E que eu via que faria resultado, teria um bom resultado aqui para as minhas filhas, tá? Então você pesquisa a metodologia, as formas, compatível com a idade dos seus filhos também, tá? Se você não sabe, eu tenho uma comunidade, a Comunidade Saber. Lá dentro eu trabalho todas essas questões, todas as metodologias, temperamentos, personalidades. É um universo. Eu uno a educação parental com esse universo homeschool, de educação, tá? Então, se de repente te interessar, fizer sentido pra você, você dá uma olhadinha aí no link da descrição. Mas voltando, então, tem formas, você vai lá, você procura a metodologia, você se conecta, entende com profundidade tudo aquilo, e aí você coloca dentro do seu planejamento. Então, quais são os meus objetivos? O que eu vou fazer dentro dessa metodologia? O que faz sentido? E aí você vai lá e faz, tá? E aí já é importante você já detalhar um pouco melhor. Então, nessa primeira parte, você deixa o objetivo mais do ano, tá? Nessa segunda parte, você precisa estudar o método, ver, entender o que você quer, ser muito objetiva e clara e já dá uma diminuída. Então, você vê o que cabe dentro desse mês, o que cabe dentro da primeira semana, de uma semana, e o que cabe no dia, tá? Então, você detalhar no meu dia o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Isso. Vai lá e escreva. Então, acordo tal horário, café da manhã tal horário, aí vamos pro parquinho, ou já vai iniciar o homeschool, quanto tempo, até o horário do almoço. Então, você tem que fazer o almoço, que horas que você faz o almoço? Ou não há horário do almoço, você tem que parar. Então, nesse momento que você tá fazendo o almoço, as crianças vão continuar, elas vão fazer estudo livre, ou elas vão parar, como vai ser? Essa é a segunda fase, é uma fase mais detalhada, tá? Então, de repente, na terça-feira tem o balé, e o balé vai tomar tal horário, tal período. Isso você tem que colocar. Então, na terça-feira eu tenho menos horas ali disponível de homeschool. Eu preciso substituir esse tempo para outro ou não? Não vai afetar tanto. Tudo isso depende da idade do seu filho, tá? Não tem como eu detalhar muito aqui, porque cada criança tem um ritmo, cada idade também tem um ritmo, por isso que é importante você entender, tá? Você vai cobrar o ritmo de uma forma diferente de cada filho e de cada idade, mas você tem que saber isso. Então, quando você estiver lá no seu planejamento diário, você já vai entender. Então, esse filho vai fazer tal coisa, esse horário, qual que é o estudo junto ali que dá para unir, qual é o meu momento com uma filha, com outra filha, tá? Estudos juntas, estudos separados, enfim. Esse é o momento mais detalhado que você precisa analisar. Então, recapitulando, para você fixar aí na cabeça. Erros comuns. Reprodução da escola. Se atente para não reproduzir. Focar na metodologia antes de olhar para a família.
E o terceiro é focar em fazer um planejamento super, ultra, mega, blaster, profissional, aquela coisa que você acha que você é uma Mulher Maravilha, que você vai realizar tudo. Isso pode te travar ao longo do ano, enquanto você estiver fazendo, tá? Então, tente não cometer nenhum desses erros. Então, o que focar para um planejamento mais assertivo? Primeiro, a visão da família. Visão da família, objetivos do ano, o que vocês querem, o que é importante para vocês. Primeira coisa. Segunda coisa, metodologia, perfil da criança. Então, o que a minha criança vai se adequar melhor? O que a minha família vai se adequar melhor? Estudar profundamente essa metodologia ou formas, tá? Que você quer fazer, cada uma faz de uma forma, tá? Eu vejo que tem famílias, por exemplo, que reproduzem só a educação clássica, outras só a Charlotte, enfim. Eu gosto de unir vários e fazer a minha forma, a minha metodologia do meu jeito, porque eu gosto de fazer muito personalizado. Então, eu gosto de entender mesmo profundamente de todas as metodologias, de todas as formas, como é feito no mundo inteiro, não só essas metodologias comuns no meio do homeschool, mas como é feito no mundo inteiro, para que eu consiga ver o que é de melhor que tem no externo para reproduzir aqui para as minhas filhas. Então, olha a necessidade de uma filha e fala assim, essa filha, ela tem essa facilidade, então eu vou incentivar, eu vou instigar a facilidade dessa forma, ajudo. Essa filha tem uma dificuldade que pode atrapalhar futuramente e atrapalha no presente. Então, o que eu uso? Quais ferramentas que eu uso que seja mais lúdica, que seja mais fácil ali de repente ajudá-la a superar essa dificuldade que ela tem, entendeu? Então eu gosto de atuar dessa forma, mas para que eu consiga atuar dessa forma, eu tenho que conhecer a criança, tenho que conhecer a minha filha, o perfil da criança e também a metodologia, porque eu vou falar, essa metodologia cabe para esse momento, tá? Eu sei que é algo parece muito complexo, né? De fato é um pouco, mas educar é complexo, tá? E a gente estuda tanto para tantas coisas, né? Por que a gente não vai estudar e se dedicar pelo bem dos nossos filhos, tá? Pela evolução deles, né? Então, acho que não tem coisa mais bonita do que a gente incentivar a vocação dos nossos filhos. Para que eles vieram? Por que eles estão aqui no mundo, né? Então, o que Deus quer deles? Por que Deus criou eles? Então, eu acho que isso num ambiente muito atento, o homeschooling proporciona isso, um ambiente muito atento ali, né, que você consegue realmente entender. A mãe tem essa sensibilidade de entender melhor o seu filho, quais as dificuldades, qual a vocação. E a gente olhar para isso, entender isso e pegar algo do externo e colocar aqui dentro para contribuir é algo muito bonito. Eu entendo como um presente, é praticamente um presente, né, que a gente deixa para os nossos filhos quando eles se tornarem adultos, tá? Então, para mim é muito importante. Se não tem essa visão, eu acho que fica muito robótico. Fica uma coisa ali meio que, ou uma reprodução da escola, ou você pega a metodologia, vou seguir com esse menino aqui mesmo, e ele vai indo mais ou menos e vai tendo um resultado ali ok, e você fala, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não tem nada demais. Não brilha os olhos do seu filho, não brilha os seus olhos vendo o resultado dos seus filhos. Eu acho que é isso que a gente tem que chegar, nesse nível que a gente tem que chegar, sabe? De ter a profundidade nas coisas, em tudo que a gente for fazer, tá? Com os nossos filhos não seria diferente. Então, não economize nessa profundidade de saber, de conhecer o seu filho, autoconhecimento geral e essas metodologias. Não economize nisso, é muito importante. Isso é mais importante do que todo o planejamento em si, porque senão o planejamento pode sair errado, equivocado, tá? E aí, o terceiro ponto, que é a estrutura da rotina. É você olhar realmente o que você quer, o que você não quer, ver se cabe e se não cabe. Porque às vezes não cabe no nosso tempo e aí a gente acha que vai dar conta, acha que vai fazer e se frustra. Ou às vezes a gente não para pra anotar e pensa assim, tá ótimo esse aqui, mas às vezes cabia mais coisas, né? Tem como você dar alguma coisa ali, uma qualidade, uma coisa diferente, um plus ali na vida do seu filho, e você não faz por falta de organização, por essa falta de planejamento. Então, eu gosto desse equilíbrio todo, tá? Então, eu te indico também a não fazer, por exemplo, agora você tá vendo esse vídeo,
pega um momento em que você estiver tranquila, você fala, não, agora eu vou parar e eu vou fazer esse planejamento, sabe? Retorna depois do vídeo para o momento que você tiver, gente, ó, me deixem quieta que vai ser o momento que eu vou planejar, tá? Vou planejar aqui o ano. Então você para e faz linha por linha, pensa e vai lá, sabe? Às vezes no outro dia você vai acabar lembrando, então você fez, você fala, não, terminei aqui essa primeira parte, espera um pouquinho antes de fazer a segunda. Espera um dia, 2 dias, e você vai lembrando de mais coisas que você quer colocar, que você quer incluir, tá? Então, não faz de uma forma muito rápida. Ah, eu tô vendo esse vídeo, vou pausar, vou colocar aqui, é isso. E já vou pra segunda parte. Não. Calma, respira. Dê tempo ao tempo. Então, finalizou, começa a primeira parte, anota. No outro dia, anota de novo. Dá esse período de 1 semana, 2 semanas ali pra terminar o planejamento, porque sempre aparece mais coisas. Sempre. Então, o que eu te indico é, não tenha pressa. A parte do planejamento é muito importante, que é ela que vai te dar um norte, tá? E também, não se apegue. Ah, eu fiz do ano todo. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, você fala assim, nossa, não realizei, não fiz. O que eu fiz? Então, às vezes, você vai precisar replanejar. Então, com 2 meses, você fala, não, eu vou mudar a rota, tá? Vou mudar a rota. É por isso que eu não cravo tanto, porque eu sou essa pessoa. Então, às vezes eu falo, ah, esse aqui tá muito mais interessante. E como eu não tenho só uma, às vezes flui algum estudo delas juntas, elas têm idade muito separada, muitos anos de diferença. Então, são 7 anos de diferença, tá? Entre elas. Então, uma tem 13 e outra tem 6. Então, é um pouco difícil conciliar ali os estudos. Então, às vezes, quando eu consigo conciliar e é de uma forma que flui, que elas estão fazendo o trabalhinho juntas, conversando juntas, eu vou deixando. Vou acrescentando novos, sabe? Puxando outros assuntos e vou pegando essa energia delas de engajar junto, entendeu? Se eu tivesse com o planejamento cravado, eu já ia mudar, já ia falar, não, eu tenho tempo porque eu tenho que ir pro outro, mas aí às vezes não engaja tanto, entendeu? Então, foquem, tenham essa noção, mas também sejam flexíveis. Analisem no dia a dia o que é interessante para os seus filhos, o que eles gostam de estudar, como eles gostam de se desenvolver, tá? Isso também é uma coisa maravilhosa que eu amo no homeschool. Porque é só no homeschool que você consegue ter isso. Você adaptar e você mudar, sabe? Colocando coisas novas, tirando coisas velhas, sabe? Esse aqui, ok, já foi. E de repente aquela coisa velha que você estudou 1 ano atrás com seus filhos, você vai revisar depois de novo, você vai fazer de novo. E o seu filho já vai ter até mais amor por aquilo. Nossa, eu já estudei isso, vai estudar mais, vai ficar mais aprofundado, sabe? E você vai resgatando. E é isso. Gente, não tem coisa mais maravilhosa, porque a gente cresce junto também, a gente enquanto mãe. Então, eu acho que não ter essa super cobrança é importante, porque a gente tá caminhando com eles. Então, a gente mesmo vai descobrir coisas novas, de repente, no trajeto. E a gente vai falar, cara, eu quero aprender tal coisa aqui, super legal. E você vai lá e muda a rota, entendeu? Porque você está participando. Você também é a aluna, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, eu entendo que quem tá começando, às vezes quer, não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É com uma forma mais rígida. Então, também entender isso, ter essa sensibilidade de que você também está sendo aluna. Você tá sendo alguns passos na frente ali dos seus filhos, mas você também é aluna, tá? Então, de flexibilizar, de entender esse universo. Entender que você não tem que copiar ninguém. Você não tem que copiar ninguém. Você tem que se entender, você tem que se dar um norte, sabe? Olhar para sua família. Eu sempre vejo as pessoas falando, quando vão falar de planejamento, e ninguém fala disso. Mas é muito importante falar disso. Não é só ali regradinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Não, é sobre o que vocês querem aprender, sabe? Nossa, eu quero muito aprender isso, mas não dá ao longo do ano. Faz, como eu disse, primeiro semestre você vai fazer de uma forma. No segundo semestre, outras novidades, são outras coisas que você vai fazer. Ponto. De repente, antes das férias, você faz um novo planejamento que você não tinha feito no segundo semestre. Não tem problema nenhum. Agora, se você é uma mãe mais regrada que precisa, também não tem problema. Você vai fazer pro ano inteiro. Eu só te indico a flexibilizar
não ficar se martirizando se você não conseguir, ficar engessado. Algumas famílias acabam ficando assim, muito engessado porque precisa fazer, porque é como se estivesse numa maratona. Calma, não tem maratona nenhuma. Não tem. Tem os seus filhos sendo melhores do que eles eram no ano passado. Você sendo melhor do que você era no ano passado. A maratona é entre vocês, não é entre as pessoas fora. Não é o que o mundo tá querendo, entendeu? Então é importante vocês verem isso. Porque às vezes, até ao longo do caminho, vai aparecer algum curso que você vai olhar e vai falar assim, nossa, muito legal esse curso, vou colocar as crianças nesse curso. E aí? Só que o curso vai tomar o tempo de outra coisa. O que você vai fazer? Aí você tem que parar e ver. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou flexibilizar isso? E aí entra o conhecimento nas metodologias, porque às vezes você vai ensinar alguma coisa e você não tem muito tempo para ensinar aquela coisa. Só que às vezes tem alguma metodologia, alguma forma que é mais leve, que ele vai aprender no dia a dia e que não precisa de tanto tempo. Isso é você que vai descobrindo. É você que vai olhar e vai falar, cabe isso aqui. Agora, ser estratégica, entender? Seja estratégica, intencional. Eu gosto disso. Eu gosto de olhar o objetivo. Esse é o meu objetivo ao longo do ano. Como eu vou atingir esse objetivo até o final do ano? Aí, é você sendo estratégica nesse tempo. Entende? E aí a gente confunde isso com rigidez. Então, eu vou fazer isso aqui e ninguém vai me tirar. É ter sabedoria de curtir o processo. De entender que às vezes mudou a rota e que você vai ter que ser inteligente o suficiente para adaptar, para fazer ele aprender de uma forma. Sempre assim, entendeu? Nunca é assim. É ilusão nossa. A nossa vida não é assim, né? Os nossos problemas na vida são assim, né? Vai e volta, vai e volta. É importante a gente ter esse jogo de cintura. É a mesma coisa no homeschool, tá? O que você precisa descobrir é o tempo. Você quer planejar o ano inteiro? Você quer planejar o semestre inteiro? Como é o melhor para você? Mas, se eu fosse te dar uma dica de uma mãe homeschooler há 5 anos, é essa. Coloca os objetivos. Vai ser menos frustrante do que você cravar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Se vocês querem mais dicas, vocês coloquem aí no comentário, tá? Quais os próximos vídeos que vocês querem que eu grave. Ou se de repente faltou alguma coisa nesse vídeo que vocês querem que eu complemente também, podem colocar aqui, tá bom? E é isso. Um beijo.